Olá, você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos falar brevemente sobre a maçonaria. Se inscreva no canal e encontre vários temas ou conteúdos para seu crescimento pessoal. Quando falamos em maçonaria, vem à nossa mente os vários mistérios e ideias ocultas sobre esta organização, filosófica para uns e religiosa para outros. Este estudo será à luz da palavra de Deus. Antes precisamos saber o que é a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta, religiosa, pagã e ritualística. A maçonaria é a religião universal porque abrange todas as religiões e o será enquanto fizer, e por esta razão, unicamente por ela, que é universal e eterna. Assim está escrito, no livro Antiga Maçonaria Mística Oriental, página 67. Determinados pesquisadores afirmam provir a maçonaria dos antigos mistérios pagãos do Velho Egito e da Grécia Antiga. Já outros afirmam que a origem da maçonaria vem do reinado de Salomão, rei de Israel, e ainda fala que o fundador é Hiram Abif, arquiteto do templo. Mas os maçons falam que a origem da maçonaria vem de uma confraria de pedreiros. O que dá curiosidade às pessoas são os símbolos da maçonaria. Veja estes principais símbolos: o compasso, a régua, o esquadro, o nível, o prumo, o escopo, o malhete, a alavanca, colunas, pentagrama, sol, a letra G, delta luminoso, avental, espada, e tantos outros. Eles dizem que o esquadro significa a necessidade de afastar-se de tudo que não apoia a sabedoria, força e a beleza. O nível significa que todos os maçons são da mesma origem. O prumo significa retidão moral. A maçonaria diz que busca a verdade, o estudo moral e da solidariedade fraternal. Querem uma sociedade melhor. Uma coisa importante é que eles não se importam com dogmas. A coisa essencial é que o homem creia em um ser supremo. Para quem deseja ser maçom, ele tem que ser livre, ter bons costumes e apresentar dados oficiais em documentos por escrito de tudo o que tem. Com tudo isso feito, essa pessoa passa a ser chamada de profano, e logo é conduzido a uma cerimônia misteriosa. Cabe aqui falar que a maçonaria esteve participando de eventos importantes na história do Brasil, como, na Independência, Gonçalves Ledo e José Bonifácio com outros maçons tramaram a independência do Brasil. Um mês após a proclamar a independência, Dom Pedro I foi aclamado grão-mestre-geral da maçonaria no Brasil, e o Marechal Deodoro ocupava esse cargo ao proclamar a República em 1000 na extinção da escravatura, a secularização dos cemitérios, a regulação do casamento civil, a proclamação da República e a separação entre Igreja e Estado. Ou seja, eles têm destaque no campo social e moral, mas com tudo isso, o cristão não pode e nem deve ser maçom, pelo seguinte motivo: é de origem mística do Oriente e a maçonaria admite vários deuses. Ou seja, a maçonaria é um sistema sincretista. Assim como em todas as falsas religiões, a maçonaria incorpora só alguns versos da Bíblia, logo doutrinas importantes não são parte desta religião. A maçonaria tem seus pontos positivos, mas isso jamais pode ser justificativa de um cristão se tornar maçom. Lembre-se, Deus usou o rei Assuero, um incrédulo, para livrar os judeus do extermínio. Deus usou o rei Ciro para finalizar a restauração do templo em Jerusalém. Assim Deus pode usar a maçonaria para algum propósito. Sem que o cristão seja membro desta religião, podemos usar pontos positivos, mas isso não significa que somos maçons. Por exemplo, hoje podemos dirigir um Volkswagen sem ser um nazista. Um detalhe importante: no passado missionário e pastores foram protegidos contra os ataques do clero católico romano no Brasil. O motivo disso não era secretismo, mas o fato de existir um inimigo comum, o catolicismo. Os maçons se uniram aos protestantes. Os maçons se uniram aos protestantes porque eram contra a tirania do poder político do catolicismo, e os protestantes se uniram com a maçonaria porque os crentes lutaram contra a superstição e as falsas doutrinas do catolicismo. Se houve a união das religiões, isso não era o verdadeiro motivo. Outro exemplo é na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se uniram com a Rússia contra um inimigo comum, o nazismo de Adolf Hitler. Mas isso não era prova e nem significava que os Estados Unidos apoiava ou admirava o comunismo da Rússia. Deu para entender?
Logo, mesmo que Bolsonaro fosse maçom, isso não significa que se alguém vota nele, estamos apoiando a maçonaria. Pelo contrário, estamos juntos contra um inimigo em comum, o socialismo. Logo, este canal diz não para a maçonaria, nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, seitas, ou coisas semelhantes a estas. Logo, somos contrário a tudo aquilo que é maligno. Até o próximo vídeo.